Gente, hoje estou trazendo aqui o retorno mais rápido. Foi o Flash da, da Liga da Justiça com relação à história Espelhos que eu soltei. Teve uma moça que ela veio e me contou a história e eu resolvi pegar os dados rapidinho para fazer o roteiro para trazer para vocês aqui de 1 segundo. Ai, que delícia! Para vocês do que aconteceu com essa moça. Vai ser uma história rapidinha, um relato rapidinho, mas que ela achou um absurdo e resolveu trazer aqui. Hoje estou trazendo a história da Raquel. Então, bora começar? Bom, a Raquel ela falou para mim, Rayane, esse cara do espelho me lembrou uma coisa que ficou só entre algumas pessoas da minha família e algumas amigas e desencadeou isso. Eu lembrei disso agora e eu resolvi trazer. Isso aconteceu há uns 5 anos atrás. Hoje ela tem em torno aí de seus 34 anos, então ela tinha uns 29 na época que aconteceu. E ela tá trazendo essa história aqui pra gente. Bom, essa moça, a Raquel, ela encontrou com um cara no barzinho. Ela tava lá com as amigas. Esse cara foi bem assim, estilo filme americano. Ofereceu pra pagar uma bebida pra ela. E aí aquela coisa, ela com medo desse cara colocar alguma coisa na bebida. E tava passando nessa época bastante coisa na televisão a respeito de Boa Noite Cinderela, essas coisas. E assim, ela tinha saído pro bar com as amigas, mais 2 amigas dela. E elas tinham combinado de ir porque uma das amigas dela tinha meio que levado um fora do ficante. Não era namorado nem nada do tipo, mas elas resolveram sair com a amiga pra amiga sair um pouco daquilo ali, ficar mais felizinha e tal. Então, chegando lá, ela encontrou com esse cara tava assim numa outra mesa e elas sentaram meio que no balcão desse bar. E o barman preparava a bebida ali e tal. E quando esse cara ofereceu de pagar uma bebida pra ela, que ela ficou com medo desse Boa Noite Cinderela, ela, muito esperta, falou, olha, eu aceito que você pague a bebida pra mim, mas você vai me dar a sua comanda e eu vou lá, vou pedir pro barman e eu vou ver ele preparando a bebida e pego o drink. E o cara, beleza, tudo bem. Ela pegou a comanda e fez isso. Foi lá, pediu a bebida dela, ela viu preparando, ela veio com a bebida, então não tinha chance de o cara colocar nada na bebida dela, nem nada do tipo. Bom, acontece que eles foram conversando ali, as coisas foram esquentando, mas novamente, com medo de poder ser alguma coisa, ela não conhecia o cara direito, eles trocaram o contato e ela ficou de mandar mensagem pra ele depois, ele de mandar mensagem pra ela, e ela foi embora pra casa das amigas porque as 3 iriam dormir juntas. Esse era o combinado, então elas foram ali dormir juntas, passar o final de semana juntas, com uma noite de pijama de adultas, né, conversando e dando aquele apoio pra amiga ali. Bom, depois de um tempo, eles pediram ali, né, lá no WhatsApp, assim, a rede social um do outro, eles se adicionaram e eles foram conversando e ela foi sabendo um pouco mais sobre ele, a família dele. Daí ela descobriu que ele estava no Brasil, mas que a mãe dele estava fora, que a mãe dele já tinha chamado ele para ir, ele já tinha passado uma temporada fora, mas ele voltou pro Brasil por conta da avó, para cuidar da avó. Ela achou a história muito bonita e tal. E eles ali conversando, tudo muito legal, até que eles combinaram de sair novamente. Dessa vez, só os dois foram ali em uma churrascaria de noite. E assim, ela já pensando que ela não queria comer muito, porque a conversa entre os dois tinha ficado picante.
e ela sabia que poderia rolar alguma coisa, então ela estava evitando comer muito. Bom, eles finalmente foram pro motel e foi ok. Segundo Raquel, não tinha sido maravilhoso, mas também não tinha sido péssimo. E é como ela disse, que eu concordo também, a primeira vez que você vai ficar com alguém, nem sempre vai ali se encontrar e as coisas acontecerem 100%. Você não tem intimidade com aquela pessoa, não sabe o que a pessoa gosta. Então, quando você encontra mais vezes, existe essa chance, essa oportunidade de dar mais certo, de vocês darem um match aí na cama depois, porque vocês já vão ter encontrado algumas vezes, né? Enfim. Então, isso pra ela, né, foi tranquilo. E eles se encontraram e tudo mais. Bom, ele, como eu disse, estava no Brasil por conta da avó, mas a mãe dele já tinha dado a entrada em um apartamento para ele e ele também trabalhava com as coisinhas dele, estudava, enfim. E ele tinha um apartamento dele que era no mesmo bairro da avó, então ele morava ali num apartamento sozinho, enquanto a avó morava ali perto. E ele sempre ficava na avó, dormia na avó de vez em quando, a avó ia na casa dele, mas ele tinha o canto dele. Bom, eles saíram mais umas 2 vezes indo para motéis, até que um dia ele convidou ela para ir até a casa dele. E ela ficou ali na expectativa. Bom, ela se arrumou, colocou um vestido elegante, porque ela queria realmente que ele ficasse atiçado ali, né? Pra eles se encontrarem e tudo mais. E aí ele buscou ela na casa dela, foram no apartamento, eles subiram. O apartamento era um apartamento bom. E tava assim, ok em questão de organização, né? Não tava maravilhoso, né? Como ela disse que se ela tivesse um apartamento ela cuidaria, mas também ele morava sozinho, ela não tinha uma relação ali com ele. Tava ok, não estava bagunçado. Bom, eles foram lá, esse cara fez uma oral nela, bem michuruca, mais ou menos. E ele, em alguns momentos durante o sexo, desde a primeira vez que eles ficaram, ele perguntava depois do sexo: "Ah, eu sou bom, de 0 a 10, que nota que você me dá?" Só que ele falava num tom de brincadeira, ele fez isso na primeira vez e na terceira que eles tinham ficado. Essa seria a quarta vez que eles iriam transar e seria no apartamento dele. Bom, ela levava aquilo como brincadeira. Até que ali eles transaram e tal. E quando chegou no final, ela pediu pra tomar um banho, ele pegou uma toalha e tal. Ela voltou, sentou na cama e ficou ali de bobeira, mexendo no celular, conversando com as amigas. Eles ficaram de pedir uma pizza. E esse cara, gente, ele chegou tipo com uma pranchetinha. Sabe quando a gente tá, sei lá, andando na rua e chega alguém fazendo uma pesquisa de escola ou algo do tipo que tem aquela pranchetinha e uma folha em cima com alguns questionários e ou a pessoa te dá pra você responder ou ela responde pra você, te fazendo as perguntas? Esse cara chegou com uma prancheta e virou pra ela e falou assim: Olha, pode parecer estranho para você, mas é porque eu tô acostumado a ser o melhor em tudo, entendeu? Ou pelo menos estar entre os melhores. E eu gostaria que você respondesse isso aqui para mim. E aí ele apresentou pra ela, assim, ele abriu a porta do guarda-roupa e o guarda-roupa dele no fundo, assim, tinha umas medalhas, sabe? Medalhas desde a época de escola e tal. E ele mostrou aquilo tudo pra ela. Ele tinha colocado uns ganchos assim dentro do guarda-roupa e ele apresentou aquelas medalhas ali. E ele falou que ele só não colocava pendurado na parede porque quando eles compraram um apartamento,
a pessoa ali que vendeu falou que não poderia fazer muitas alterações porque era feito. Tem uma espécie de construção que é feita, não me lembro se é alvenaria, mas que você não pode mudar muito a estrutura, você não pode picotar muitas coisas do apartamento, nem cortar parede, nem pendurar muitas coisas na parede, porque senão pode acabar com a estrutura do prédio, coisas assim. Eu não entendo muito bem. Quem souber explicar, explica, mas assim, eu, Rayane, acredito que pendurar uma coisa na parede não traria tantos danos. Mas enfim, era uma questão dele lá. E aí ele tinha assim também em cima de um outro móvel alguns troféus, ele já tinha participado de corridas, ele já tinha participado até mesmo de Olimpíadas, sabe? Olimpíadas de matemática, essas coisas. E ele falou pra ela: Eu sou muito competitivo e se eu não sou o melhor, eu estou entre os melhores. E é isso que eu estou acostumado. Eu já participei de várias coisas, eu sempre estava lá na frente. Então, assim, eu sei que isso pode ser estranho para você, mas é porque eu gosto sempre de aprimorar os meus conhecimentos e buscar ser o melhor naquilo que eu faço e gostaria que você respondesse para mim. gente, esse cara apareceu com uma prancheta com questões sobre sexo pra ela. Isso mesmo que vocês ouviram. Bom, esse cara, ele tinha questões onde ele falava coisas do tipo: o meu oral de 0 a 10 é tanto. O que precisa melhorar? O que foi o melhor pra você? Aí lá embaixo, a penetração. De 0 a 10, ela foi quanto? E aí tinha perguntas que a Raquel, ela riu muito e ela ficou muito constrangida também de coisas tipo assim: o que você achou da minha hospitalidade? O que você achou do meu apartamento? Você gostou de tal coisa? E tipo assim, quando ela chegou no apartamento, ele ofereceu uma água, ele ofereceu um vinho, ele explicou onde estava o banheiro e assim, tinha perguntas lá como se ela tivesse participando, sei lá, de uma pergunta para saber se o serviço de um hotel era bom, entendeu? Se o serviço de um restaurante era bom. E aí ela começou a se questionar se esse cara, na verdade, não era um garoto de programa e ela não tinha percebido daquela primeira vez que ela conheceu ele no bar. Ela ficou puxando na mente dela se ele falou alguma coisa sobre isso, porque ela realmente estava em dúvidas, porque parecia que ela tinha contratado um serviço e o cara estava ali fazendo uma pergunta para saber a qualidade do serviço dele, até mesmo sobre a hospitalidade, e tinha uma pergunta até mesmo perguntando sobre o lençol da cama, se estava ok para ela. E antes de eles ficarem e tal, ele chegou a brincar com ela e falar: ah, não se preocupa, eu dei um jeito na casa hoje, troquei os lençóis hoje, lavei o lençol. Enfim, ela ficou muito sem graça, óbvio que ela não quis responder, ela falou que achava aquilo muito estranho, tinha perguntas específicas, ela chegou a ler tudo, né, porque ela ficou realmente curiosa. Então, inclusive, tinha uma parte lá embaixo falando que se ela quisesse dar sugestões, reclamações ou qualquer coisa, ela poderia dar. De início, quando ele apareceu com isso pra ela, ela achou que era uma grande piada, mas ele sentou do lado dela e ele meio que estava esperando que ela realmente respondesse esse questionário. Então, ela disse pra ele que não se sentia confortável respondendo algo daquele tipo, que ela não havia contratado nenhum tipo de serviço, e ele disse que tudo bem, que ele não era nenhum tipo de garoto de programa, mas que ele realmente gostava de ser o melhor em tudo e que ele queria ser o melhor disso também. E ela também questionou onde que ficavam as respostas disso, se ele de alguma forma apresentava isso para outras pessoas, e para ela ele disse que não, que tudo aquilo ficava entre ele e ele, porque ele buscava ser melhor a cada dia. Bom, eu tenho uma opinião meio assim, gente.
É muito bizarro tudo isso. É um cara que fez uma situação, pegou ela muito de surpresa, em cima da hora, e ela não soube que reação ter. Mas o que eu posso dizer é que pelo menos isso, não tô falando que ele tá certo, mas pelo menos ele é um cara que se preocupa. Eu sou uma mulher lésbica, mas eu já ouvi reclamações de diversas amigas de diversas vezes e lugares diferentes, mulheres que são héteros e que os homens não se preocupam com o prazer dela. E eu acho que não precisa nem, né, de eu conversar com outra pessoa. Você vendo, ouvindo histórias e vivendo mesmo o dia a dia, a gente sabe que muitos caras não se preocupam com o prazer da mulher e tudo mais. Então, pelo menos neste ponto, ele era um cara que preocupava. Talvez de uma forma meio macabra, sim, mas ele se preocupava, né? E ela achou ele legal e até chegou a pensar numa possibilidade se ele pedisse ela em namoro, se ela aceitaria ou não, mas depois disso ela meio que deu uma broxada com ele, porque ela começou também a se questionar quantas garotas já não tinham passado por aquele questionário. E ela também se questionou se ela não era apenas mais uma para responder o questionário dele e ele fazer uma soma em todas as garotas que ele já pegou. Ou seja, ela seria só mais uma ali respondendo o questionário dele. Pro cara elaborar um questionário, gente, vai saber, né? Depois desse dia, ela disse que não se sentia confortável, ele não foi escroto com ela, ele deixou e aceitou numa boa. E ela já vestiu a roupa dela e disse que tinha algumas outras programações. E depois disso eles foram se afastando e ele também não chegou a procurar muito mais por ela e acabou por aí. Foi uma experiência que, como ela disse pra mim, foi bem única, que ela pelo menos nunca tinha visto ninguém falar algo sobre, nem ouvido falar sobre, e que quando ela contou para algumas pessoas da família e para algumas amigas, todo mundo ficou meio impressionado porque ninguém nunca chegou a passar por nada parecido. E vocês já responderam algum questionário de sexo para vocês saberem e darem nota? No final, a Raquel falou que tinha inclusive uma média, tipo assim, juntando todas as questões acima, qual que você acha que é a minha média? Ou seja, juntando a hospitalidade com o lençol, com penetração, com o oral, quanto que você dava pra ele? Bem bizarro, né? Bem bizarro. E eu me questiono se teve alguém que aceitou responder esse questionário, né? O que vocês acham dessa história? Digam aí pra mim, respondam lá e deixe seu comentário na plataforma de áudio onde você me ouve. Entre no nosso grupo do Telegram para você conseguir acompanhar de tudo e deixar sua opinião sobre essa história e ver o que outras pessoas também estão falando sobre outras histórias. Se você tem alguma história parecida, escreva para mim no boracomeçarpodcast@gmail.com ou me mande um áudio lá no Telegram. É só você entrar no grupo e me chamar no privado para me contar a sua história. Participem do Natal Solidário para a gente fazer outras pessoas felizes. Neste Natal, vamos transbordar amor. Eu conto com vocês. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram.
E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!